O presidente Lula faz na semana que vem a primeira viagem à China em seu atual mandato, levando uma pauta extensa, que vai desde investimentos na economia até ações para o clima e a guerra na Ucrânia. Além de Lula, a comitiva terá cerca de 250 pessoas. O governo quer montar ali uma comitiva grande de parlamentares para embarcar junto com o presidente Lula. Também quer levar um grupo extenso de ministros, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, e também Dilma Rousseff, a apuração do nosso Ricardo Abreu, alguns dias atrás, vai integrar esse grupo porque ela deve ser a nova presidente do Banco dos BRICS. Um dos objetivos da viagem é mostrar que o Brasil quer ter uma relação mais estável e com menos solavancos do que a vista durante o governo de Jair Bolsonaro. Na época, declarações sobre a origem da Covid-19 e até discussões no Twitter estampavam manchetes de forma recorrente. O que provocou esse mal-estar diplomático entre os dois países foram as declarações postadas em redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, que, além de ter dito que a China escondeu informações, responsabilizou a China pela pandemia de coronavírus. A embaixada da China e também o embaixador chinês reagiram prontamente, de forma dura, disseram que o deputado contraiu um vírus mental que está atrapalhando as relações entre Brasil e China. Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos observa com certo receio a ida de Lula à China. Hoje, Washington e Pequim estão em meio a uma série de disputas e autoridades americanas querem evitar que os chineses ampliem sua presença no Brasil e em toda a América Latina. Se os Estados Unidos não pisarem no freio e continuarem a acelerar na direção errada, certamente haverá conflito e confronto. Em sua primeira conversa com jornalistas, o novo ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, deixou claro quem é o adversário. E disse que a disputa entre os dois países coloca em risco o futuro da humanidade. A viagem de Lula à China é o tema do Ao Ponto dessa sexta-feira. Hoje nós conversamos com a repórter Janaína Figueiredo e com Davison Belém Lopes, professor de Política Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini e o Ao Ponto de 24 de março começa agora. Vem com a gente. Janaína Figueiredo, novamente bem-vindo ao Ponto. Além de questões como o tamanho e a diversidade da comitiva, também chama atenção a agenda ambiciosa que Lula está levando à China, incluindo investimentos na economia, combate a mudanças climáticas. Explica um pouco para a gente essa ampla lista de pautas que estão embarcando com Lula. Oi, Barini, oi, Carol, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que mostrar, que essa visita realmente ela está ganhando uma dimensão muito grande e supera de maneira óbvia e evidente as visitas que o Lula fez desde que ele assumiu o poder no dia 1º de janeiro, principalmente a visita que ele fez aos Estados Unidos, que foi uma visita que não teve caráter de visita de Estado, não teve encontro com empresários, não teve grandes acordos e foi muito rápida, Lula ficou, se não me engano, menos de 48 horas em Washington. A viagem à China, ela foi inclusive ampliada, porque inicialmente ela seria de 27 a 30 de março e agora vai ser de 26 a 31. É a terceira visita que Lula faz à China como presidente, ele já foi em 2004 e 2009, e como você dizia, Barini, realmente, quando eu comecei a apurar com fontes do governo a agenda de acordos que o Lula pretende assinar e anúncios que pretendem ser feitos durante a visita dele, eu fiquei muito impressionada, porque já de cara as fontes me diziam, olha, a lista vai de 15 a 30 acordos, é muita coisa, Isso mostra, eu acho, a dimensão da importância que a China tem hoje para o governo brasileiro, como sócio estratégico, como aliado em diversas frentes e como país realmente com o qual o Lula quer recompor a relação, porque a gente também tem que lembrar
que a relação entre a China e o governo de Jair Bolsonaro foi uma relação muito conturbada, com muitas dificuldades e com momentos de tensão elevada. Então, aqui vai também uma iniciativa, né, do Lula de recompor uma relação, assim como os Estados Unidos. Mas essa agenda é muito mais ambiciosa do que nós vimos na visita de Lula a Washington. Indo aos pontos que eu consegui, enfim, com informação ou confirmação sobre o que vai ser assinado e anunciado durante as visitas a Pequim e Xangai, os mais importantes, e que a gente destaca numa reportagem no Globo, são a reativação, né, ou na verdade a ativação de um fundo de 20 bilhões de reais, que é um acordo de 2015 entre o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da China, que nunca saiu do papel. O Ministério da Fazenda está correndo com essas negociações para ver se isso pode ser anunciado durante a visita de Lula. Vamos ter também um acordo sobre satélites para o desenvolvimento da 6ª geração de satélites entre China e Brasil, que é uma iniciativa que vem desde a década de 80. Vamos ter acordos sobre turismo. O Brasil vai ganhar um selo de qualidade da China, vai entrar numa lista de países, de destinos que a China recomenda que sejam visitados pelos chineses, e acaba também o Brasil de ser incorporado a uma lista de países que a China recomenda para viagens em grupo, e isso pode realmente dar um impulso muito grande. Lembrando que em 2019, antes da pandemia, para ter como parâmetro, foram ao Brasil 68.500 turistas chineses. Não é grande coisa, né? Levando em consideração o tamanho da China e o potencial que tem o turismo chinês. Vamos ter também, provavelmente, o anúncio, finalmente, compra por parte da companhia automobilística BYD, de uma fábrica da Ford na Bahia para produzir carros elétricos. Vamos ter também um acordo na área fitossanitária que os dois governos estão correndo para anunciar a tempo e que vai ser, segundo me disseram, um avanço em matéria de certificação digital para certos produtos do agro. O agro tem uma presença, uma importância enorme na pauta comercial entre Brasil e China. Vamos ter também, provavelmente por iniciativa do Brasil, alguma declaração sobre ações conjuntas para combate a mudanças climáticas, e vamos ter, e acho que é uma das informações que mais repercutiu dessa matéria que publicamos no Globo, a visita do Lula à fábrica da Huawei em Xangai no dia 30. Os Estados Unidos querem enfraquecer a Huawei, que é uma rival dos americanos na instalação de infraestrutura do 5G. Muitos países ao redor do mundo estão adotando a tecnologia chinesa e isso ameaça, de uma certa forma, o domínio americano, tanto econômico como geopolítico. Dominar o 5G dá uma força muito grande e isso pode acabar nas mãos da China em uma série de regiões do planeta. Jana, como você apontou ontem numa matéria no Globo, a agenda pode incluir uma visita a uma fábrica da Huawei, que é uma gigante do setor de telecomunicações e que está em meio a uma disputa com os Estados Unidos, né? O governo deu detalhes sobre essa visita, que pode inclusive causar alguns atritos com os Estados Unidos? Pelo que eu apurei, reação ainda não há, pelo menos, obviamente, não uma reação pública, mas conversando com algumas fontes diplomáticas e diplomatas estrangeiros que estão em Brasília, é claro que todo mundo sabe que isso vai gerar uma reação, porque é bom lembrar que desde 2021 a Huawei está nos Estados Unidos numa lista de companhias de big techs, que a gente chama de grande porte de produção de tecnologia, que são consideradas um risco para a segurança interna dos Estados Unidos. São companhias que estão no que eu poderia chamar de uma lista negra, né, que os americanos elaboram sobre empresas com as quais eles esperam que os países não façam acordos. A questão a Huawei está presente no Brasil há mais de 20 anos, é uma empresa que está operando no Brasil, que participou, por exemplo, do leilão do 5G no Brasil, inclusive durante o governo Bolsonaro, que também sofreu pressões para que a Huawei não fosse incluída, e finalmente ela foi incluída. E essas pressões acontecem permanentemente, não só com o Brasil. Hoje eu conversava com uma fonte chilena que me contava que o ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, não foi, numa visita à China, não foi
a fábrica da Huawei porque foi pressionado pelos Estados Unidos para não ir. Lula, obviamente, e o Brasil estão numa posição muito diferente do que pode estar um presidente do Chile. O Lula tem um peso, né? tem uma participação, digamos, na política internacional e global muito maior. E a política brasileira está muito clara, né? Eu conversava com uma fonte do governo que participa da delegação e perguntava qual vai ser o recado, né, que o governo Lula vai dar ao presidente Xi Jinping em Pequim, porque obviamente a tensão com os Estados Unidos e essa nova Guerra Fria vai estar na agenda. E a resposta foi muito contundente. O recado do Brasil vai ser claramente: nós não vamos escolher um lado nessa disputa. O Brasil não vai entrar nesse esquema de Guerra Fria. Por isso, o Lula, ao receber um convite da Huawei, porque o convite partiu da Huawei, confirmado pela empresa, não podia recusar um convite para ir a uma empresa que está há mais de 20 anos no Brasil. Isso foi explicado na matéria por diplomatas como o embaixador Rubens Barbosa e outros analistas como Hussein Kalu, que explicavam claramente: olha, bom, aqui claramente houve uma jogada da China, acho que isso é importante a gente frisar também, da empresa, né, da empresa Huawei, mas a gente sabe que na China as grandes empresas estão muito relacionadas ao Partido Comunista e ao governo da China. Ali o vínculo é muito forte, a ingerência do governo nas empresas é enorme. Saindo um pouco dos temas espinhosos, o Lula e o Xi Jinping eles vão se encontrar na terça-feira, dia 28. O Planalto e o Itamaraty já deram algumas pistas sobre o que deve estar na mesa, além desses temas que a gente já discutiu aqui? Olha, eu acho que tem 3 temas que vão ser importantes nessa agenda entre os 2 presidentes. O primeiro deles, com certeza, vai ser a questão da paz, que os 2 países estão defendendo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Xi Jinping acaba de fazer uma visita importantíssima a Moscou, onde esteve reunido com o presidente Vladimir Putin, e também a China também fez uma proposta de paz recentemente no âmbito da ONU. O Brasil, Lula, enfim, vem defendendo a criação do que eles têm chamado de um clube da paz, né? Que não está muito claro ainda que países vão formar esse clube, mas obviamente o Brasil quer estar nesse clube e está defendendo a necessidade de botar a questão da paz na agenda. Então eu acho que a questão vai estar muito presente nessa visita de Lula e o desejo talvez do Brasil de fazer algum tipo de articulação com a China, que tem uma influência enorme sobre a Rússia e sobre Putin. Isso ficou muito claro na visita de Xi Jinping a Moscou, com as imagens que vimos e a proximidade entre os 2 chefes de Estado. Eu acho que realmente para o Brasil seria o melhor aliado possível, a China, nessa iniciativa de tentar começar a construir algum tipo de grupo de países que não estejam diretamente vinculados ao conflito. Essa é a condição, pelo que eu ouço de fontes do governo, né? Não europeus, não americanos, que estão enviando munições, armas para a Ucrânia. Não, o Brasil quer conversar com países que não estejam participando desse conflito. Então, acho que a questão guerra e principalmente a questão paz vai estar muito presente na agenda. A questão clima, eu acho também que vai ser muito importante. O Brasil propôs nas últimas semanas ao governo da China que seja feita uma declaração conjunta sobre combate às mudanças climáticas. E a ideia é que os 2 países possam atuar conjuntamente em âmbitos como a COP, a Conferência sobre Clima da ONU, lembrando que o Brasil vai ser sede da COP em 2025, que possam haver acordos entre empresas também para desenvolver economia verde, economia sustentável. Inclusive, fala-se na criação de um fundo binacional entre os 2 países. Não sei o montante ainda, a coisa ainda está muito embrionária, mas é do interesse do Brasil trabalhar com a China sobre a questão clima e combate às mudanças climáticas. Tem um terceiro assunto que eu acho que não vai ser tão relevante como esses 2 que eu mencionei. Primeiro, que é a questão de um eventual futuro acordo entre o Mercosul e a China, né? Sabemos que o Uruguai está já avançando com o seu desejo de um acordo com a China. E existe, desde 1997, um grupo, um grupo de diálogo entre Mercosul e China,
que não se reúne desde 2018. E nesse grupo, a China já propôs várias vezes que seja realizado o que eles chamam de um estudo de impacto, né? Que é um estudo para ver a viabilidade de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a China. Então, provavelmente isso possa surgir também, porque na viagem a Montevidéu, no final de janeiro, o presidente Lula conversou com o presidente do Uruguai, disse que entendia a posição do Uruguai, que provocaria um racha no Mercosul, né? Um país assinar um acordo com a China por fora do bloco, e para Lula e para o governo brasileiro atual, o ideal, o que o Brasil deseja, é um acordo do Mercosul com a China. Além do staff presidencial, a lista de passageiros rumo a Pequim é extensa e muito diversa, inclui desde sindicalistas até empresários ligados ao bolsonarismo. Por que o Planalto decidiu incluir tanta gente nessa viagem? Eu fiz essa mesma pergunta, inclusive mencionando especificamente alguns empresários que me chamaram a atenção na lista dos convidados para algumas fontes do governo, do Planalto. É uma lista, né, lembrando, de 240 empresários que vão nessa delegação. E a resposta que eu recebi é, a grande maioria são convidados do Ministério da Agricultura, não é o presidente que está convidando, são os empresários do agro que têm que estar, porque a nossa pauta comercial, em termos de agricultura, é muito grande, enfim, aquela clássica desconversada para não entrar, né, no detalhe e ver que realmente chama atenção. Alguns nomes chamaram a atenção. A resposta que eu recebi foi essa: não são convidados do presidente, a grande maioria vem pelo lado do Ministério da Agricultura. Eu acho assim, obviamente isso marca mais uma vez uma diferença com a viagem aos Estados Unidos, onde não só não houve empresários na delegação, como não houve encontro de Lula com empresários. E no dia 28 a gente vai ter em Pequim um seminário com entre 400 e 500 empresários brasileiros e chineses, ou seja, é uma diferença enorme, voltando ao nosso ponto inicial com a viagem aos Estados Unidos. Por outro lado, acho que a gente tem que lembrar que desde 2009 a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? A corrente de comércio entre os dois países no ano passado foi recorde, foram 150 bilhões de dólares, um aumento de quase 11% em relação ao ano anterior. Então, a China é um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil, hoje mais importante do que os Estados Unidos. Então, acho que isso justifica talvez um pouco o tamanho da delegação e o interesse dos empresários brasileiros em participarem dessa viagem, né? Além dos empresários, estão indo funcionários do Ministério da Economia, está indo a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, está indo o ministro Fernando Haddad com sua equipe, enfim, é uma delegação enorme e dentro dela empresários que, concordo com você, alguns chamaram a atenção. Janaína Figueiredo, muito obrigado e sempre seja bem-vinda ao Ponto. Valeu, Jana, um abraço. Eu que agradeço. Professor Davison Belém, o presidente Lula chega à China depois de 4 anos de uma relação tensa, né, até certo ponto confusa com Pequim, que contou até com postagens mal educadas em redes sociais. Mas ao contrário do que aconteceu com a Europa, que também teve dias ruins com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dá para dizer que os chineses estão, assim, menos preocupados com os ruídos do passado nesse momento? Carolina, eu concordo com a sua avaliação. Acho que o impacto líquido da relação tumultuada que houve entre o governo da China e o governo brasileiro durante a presidência Bolsonaro, o impacto foi baixo. No fim das contas, prevaleceu o senso de pragmatismo dos chineses e também acho que houve atores importantes do lado brasileiro que contornaram as dificuldades, que operaram no sentido de amortecer esses impactos. Eu posso citar, por exemplo, o trabalho que foi feito no nível do Congresso Nacional. Rodrigo Maia fez gestões, eu me recordo bem disso. As associações empresariais fizeram também um trabalho importante para diminuir qualquer tipo de consequência negativa relacionada às falas tanto de Jair Bolsonaro quanto do seu entorno. A Embaixada da China no Brasil postou uma resposta diretamente no perfil de Eduardo Bolsonaro.
As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. Então, concordando com o seu diagnóstico, acho que os 4 anos sob Bolsonaro não trouxeram para a relação bilateral Brasil-China tanto estrago. Mas a verdade é que, quando Lula toma posse, acho que o Brasil passa a almejar uma qualificação dessa relação. Então, não apenas a redução dos danos, mas também o avanço no sentido positivo, propositivo. E no que diz respeito à conjuntura, eu entendo que um dos temas que tem comparecido fortemente nesses momentos preparatórios à viagem de Lula a Pequim é a guerra na Ucrânia. O Brasil e a China têm cogitado cenários de pacificação, isso tem aproximado os dois países. Então eu acho que, e para entrar já nesse assunto, acho que a simples entrada na pauta desse tipo de preocupação sinaliza para a mudança de natureza da relação. Ela deixa de ser uma relação meramente inercial e de redução dos danos, como eu dizia anteriormente, e passa a ser uma relação de construção de caminhos para a governança global. Professor, a gente fala muito da importância da China para o Brasil, especialmente em termos econômicos, mas vamos inverter o pensamento aqui. Qual que é, para a China, a importância de ter uma relação boa e estável com o Brasil? O Brasil é uma economia importante, uma das 20 maiores do mundo, atualmente a 12ª em valores nominais. O Brasil, sozinho, é metade da América do Sul, em território, economia, população. E acho que, principalmente, o Brasil é um provedor estável, relativamente seguro de proteína para a China. A China tem uma questão, tem um problema de segurança alimentar. Alimentar 1,4 bilhão de seres humanos não é trivial. E o Brasil tem sido esse celeiro confiável para a China ao longo dos últimos anos. Não é só isso, evidentemente. Há outros temas importantes na pauta bilateral, temas de natureza político-diplomática. O BRICS, por exemplo, continua sendo um tema que conecta as partes, e é claro que a China tem interesse no Brasil por essas razões, pela possibilidade de fazer do Brasil um aliado na América Latina, na América do Sul, e pavimentar ainda mais a presença chinesa na nossa região. Há também as questões todas envolvendo a tecnologia. O Brasil é um mercado importante e a China tem investido muitíssimo nessa área das tecnologias de ponta, de inteligência artificial, de robótica, de automação da produção, internet, cibernética. Então eu acho que tudo por tudo leva a um quadro em que o Brasil ele é sim um país muito importante na configuração global, é um terreno, digamos, um território que vem sendo disputado como uma espécie de zona de influência por Estados Unidos e China, e todo o avanço que a China fizer significa um recuo para os Estados Unidos nessa disputa global por influência. Professor, o senhor já citou aí de passagem a questão da guerra na Ucrânia. O presidente chinês Xi Jinping esteve em Moscou no começo da semana, vem tentando se apresentar como um ator possível para mediar um eventual acordo de paz na Ucrânia, apesar da oposição dos Estados Unidos, né? E o presidente Lula também já disse que gostaria de exercer um papel semelhante. Como é que o senhor acredita que esses dois líderes vão discutir esse tema na reunião de terça-feira que vem? Certamente o tema vai comparecer e vai ser central. Meu entendimento é de que a China está, inclusive, adiante do Brasil nas elaborações. A China já tem um plano
um plano para a paz na Ucrânia ou na guerra que envolve Rússia e Ucrânia. O Brasil ainda tem aspirações muito abstratas. O Brasil fala na construção da paz como um caminho diplomático, mas não me consta que o Brasil tenha desenvolvido qualquer planejamento mais concreto nesse sentido. O que importa, eu acho, para essa conversa é ressaltar que os dois países estão imbuídos de um espírito parecido. Não condenarão a Rússia abertamente e farão desse encontro uma plataforma para dizer para o mundo que há uma necessidade de retomar os fluxos, que o mundo sofreu muito com a pandemia, não é? Que a globalização das relações humanas foi interrompida por um período importante e que agora é hora de retomar a vida. E a guerra na Ucrânia, ela é o impedimento para isso. Ela altera os equilíbrios econômicos e, por conseguinte, ela traz problemas de ordem política, securitária. Então, a mensagem para o mundo será essa, não é? Que é necessário trabalhar junto no sentido de construção da paz. Além de Rússia e Ucrânia, que devem estar observando essa visita do Lula a Pequim, tem um terceiro país que está muito interessado nessa viagem, que é os Estados Unidos. A gente viu, inclusive, matérias no Globo sobre pressão de congressistas americanos para reduzir o que chama a presença chinesa no Brasil. A Janaína Figueiredo falou também de uma possível visita a Lula ao Huawei, que está no meio da disputa entre Washington e Pequim. Você acredita que essa viagem, de certa forma, possa causar, vamos usar um termo comum aqui, ciúmes em Washington? Tem uma questão que comparece com alguma frequência nos últimos tempos, quando se trata de pensar o triângulo Brasil, China e Estados Unidos, que é justamente a questão da telefonia 5G, da atuação da Huawei no Brasil e de como toda essa discussão ela é permeada por acusações de espionagem, dos riscos que essa conexão com a Huawei poderia implicar. E a verdade é que esse é um mercado muito importante, um mercado que movimenta valores, cifras vultosas, e os Estados Unidos têm se mobilizado muito fortemente para ter o controle sobre esse mercado na América Latina e no Brasil particularmente. O embaixador anterior, Chapman, ele era muito vocal e enfático na necessidade de o Brasil rejeitar qualquer aproximação com a China nessa área da telefonia 5G. E a atual embaixadora dos Estados Unidos no Brasil vem, inclusive, dessa indústria, não é? Ela ou era atuante nesse segmento da economia, é uma especialista no tema, e não é por acaso que os Estados Unidos a escalaram para chefiar a embaixada em Brasília. Ou seja, é um tema estratégico da mais alta relevância, e os ciúmes, para fazer referência à sua expressão, Felipe, advém também disso, do risco que há, da possibilidade efetiva que existe de o Brasil se abrir à China nesse segmento, né, nesse setor tão estratégico quanto o da telefonia. Rubens Recupero, que foi embaixador em Washington, alertou que o Brasil não deve tomar lado numa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Você não explicaria a presença na missão do assessor de segurança nacional da Casa Branca, que é um cargo muito alto. Ele nunca viria ao Brasil apenas para assinar um acordo de facilitação de comércio. Professor, e depois que o Lula retornar ao Brasil, na sua avaliação, como é que deve ser a estratégia brasileira para equilibrar essas relações com China e Estados Unidos, que hoje estão nesse momento delicado e, para alguns analistas, até já protagonizam uma nova Guerra Fria? Pois é uma relação tensionada, a relação entre Estados Unidos e China. Talvez seja conceitualmente impróprio falar-se de Guerra Fria, já que existe entre os dois atores, Estados Unidos e China,
uma dependência enorme, são interdependentes, as economias estão muito integradas e seria impensável uma configuração como aquela da Guerra Fria original, não é? Um mundo dividido em 2 hemisférios, leste e oeste, e praticamente não havendo trocas entre as duas partes. Agora, sobre o Brasil teria a ganhar se conseguisse se equilibrar entre os 2 polos. O Brasil já fez isso no passado, seja com Getúlio Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, ele soube extrair o que de melhor havia para o Brasil de Alemanha e de Estados Unidos, seja com JK, na época da Operação Pan-Americana, nos anos 50, o Brasil ali também conseguiu se equilibrar entre União Soviética e Estados Unidos e defender o seu autointeresse, o interesse nacional. Acho que essa é uma postura desejável, é de que o Brasil não se alinhe, não tome lado de forma automática ou acrítica, que o Brasil sempre avalie o seu autointeresse nessa relação triangular e que nós possamos buscar a nossa agenda de acordo com as nossas visões de mundo. Simples não é, mas há outros países fazendo esse caminho, percorrendo o não alinhamento ativo, vou usar aqui um jargão da política internacional, ou seja, essa tentativa de se equilibrar entre os polos de poder e propor, ao mesmo tempo, uma agenda própria. Professor Davison Belém, como sempre, muito obrigado e um ótimo fim de semana. Obrigada, professor. Até a próxima. Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.